Muito bem, 19h30 em ponto, começando a primeira live da semana. Hoje vamos conversar com o Dr. Solano sobre o direito do trabalho e as coisas que envolvem o direito do trabalho aí durante essa pandemia. Quarta-feira converso com a minha amiga Lívia sobre a... Oi, Lida, querida. A Lívia sobre questão do encaminhamento acadêmico, né, de projetos e tal. E na sexta-feira nós conversamos com o Neivo, que é o presidente do sindicato dos... Oi, gurias. Oi, Claudinha. É o presidente do sindicato dos marceneiros. Guardando aí o doutor Solano fazer o convite, né? Ó, chegou o doutor Solano e vai ser um papo de muita experiência hoje, porque o homem sabe muito, né? Estou aqui no quarto hoje, porque a Fernanda tem prova nas segundas-feiras, então a live tem sido no quarto. Mas, enfim, com esse frio dá uma vontade de dar uma dormida. Doutor Solano que diz que está na lareira. Eu não consigo convidar ele. Eu acho que ele tem que aceitar, doutor Solano. Tem que aceitar lá que eu tô te seguindo, como o teu perfil é privado, eu acho que isso está me impedindo de te convidar para participar aqui. Então, de repente dá uma saidinha aí da live e aceita lá meu convite, né, para a gente poder conversar, certo? Enquanto isso, vamos falando então, na sexta-feira tem o Neivo, e vai falar sobre, claro, o direito sindical, o direito do trabalho coletivo, né? O Galia ficou de participar dessa live. Ó, acho que agora conseguiu. Entrando então, doutor Solano. Aguardando a entrada do doutor Solano, que está na lareira ali, quentinho. Galia ficou de participar dessa live. Ó, acho que agora conseguiu. Vamos lá? E aí, doutor? Como é que estamos? Tudo bem? Estava tentando pelo computador, mas não estava conseguindo entrar, Paulo. No computador eu não consigo. Tem que ser aqui mesmo. Então desisto. Vamos aqui pelo celular mesmo. É que aqui a telinha é menor. Mas é sorte do amigo aí me ver pequenininho, né? Porque eu não sou lá essas... Eu também. Andréa Scheffer, minha querida, a doutora Regina também tá aí. Grande amiga Regina, o Aristides Pietro, meu irmão ali de Rosário do Sul. Doutora Aristides. A gente convida gente importante, aí vem essa gente grande aí assistir, né? Todos irmãos de fé e de luta. Que bom, que bom. E aí, Déia, saudade de ti, minha amiga. Essa gigante. E aí, tá na lareirinha aí, doutor? Caiu a rede, daqui a pouco volta. A Andréia também tá bombando aí, daqui a pouco vai estar morando em São Paulo, vamos perder a companhia da Andréia física. Voltou. Grande advogada da área do trânsito. Sabe muito, tá gigante ela. Tá bombando em São Paulo, no Nordeste, só se fala em Andréa Scheffer no Brasil aí, todo. Ela merece. Tá por tudo. Se puxa, né? Pois é, Paulo, é um prazer registrar aqui o prazer, a satisfação de poder conversar contigo nesse momento, né, para a gente poder falar sobre as agruras, né? Hoje mais agruras do que outras coisas do direito do trabalho, principalmente nesses tempos de pandemia, né? Nosso ramo é super sensível, né? Ele tá sempre ali na corda bamba, né? Qualquer coisa nos afeta, né? E essas mitigações que estão acontecendo com os direitos dos trabalhadores, né? Isso aí tudo nos inquieta. E nesse período de pandemia, o que mais nos preocupa, Paulo, é a incerteza. Nenhum de nós pode dizer quando é que isso termina, quando é que isso vem. Eu estou numa região aqui de fronteira oeste de bandeira vermelha e que os prefeitos se negam a aceitar que a bandeira seja vermelha, não querem tomar as medidas restritivas, e aí a gente fica aí sabendo que cada demora dessas vai
prorrogar a nossa angústia, vai prorrogar a nossa incerteza. Se a gente tivesse feito o resguardo direitinho, né? Tivesse cumprido a lição de casa direitinho, a gente estaria saindo agora da quarentena já. Talvez nós no Rio Grande do Sul não, por causa do frio, mas seria um resguardo bem menor. O gráfico agora tende a subir mais, porque dia 21, na próxima semana, começa justamente o nosso inverno. Hoje aqui, agora há pouco eu consultei a temperatura, estamos com 13 graus, com uma sensação de 10 graus. Nossa. Então a situação é essa. Não, e nós estamos entrando na 12ª semana, né? Quando que nos países que se organizaram e fizeram direitinho foram 7 semanas de clausura. E nós estamos entrando na 12ª e a nossa curva continua crescendo. E vai disparar. Eu queria mandar um abraço para um grande amigo que faz muito tempo que eu não vejo, Nilo Amaral Júnior, Nilinho, grande amigo, grande abraço, Nilinho. Nilo fomos conselheiros lá nos anos de 2001, no início da nossa trajetória na OAB. Então, Nilinho, um grande amigo, natural lá dos Campos Neutrais. Está sendo esse ponto de encontro de vocês aqui. Fico muito feliz. O Nilo, um grande amigo lá dos Campos Neutrais, da nossa Santa Vitória do Palmar, querida terra, que eu tenho grandes amigos lá em Santa Vitória e ia muito na minha época de faculdade. Eu não conheço a região de fronteira ainda. Entrou nossa amiga e colega, doutora Renata, que já fez live comigo também. Eu acompanhei. A Renata, além do ideal do direito do trabalho, também somos trabalhistas, né? Com muita honra, Renatinha. Sim. Uma grande colega, super solícita. Tá entrando gente aí. Paulo, Janice Campelo, tudo bom, Janice? Campelo, conheço. Daqui do Gabriel. Se é que eu estou imaginando. Bom, Paulo, o que eu me lembro aqui, Paulo, amanhã, hoje, dando uma olhada em algum assunto, amanhã nós vamos ter uma votação na Câmara. Amanhã vai entrar em pauta a MP 936 e a MP 927. Inclusive, agora há pouco, antes de entrar aqui na live, eu estava mandando um WhatsApp para o Pompeu de Matos, que já me confirmou que vai votar contra. Né? Então, a pandemia a gente passa mais na internet buscando saber o que vai alterar e eles vão reeditar. E eles vão reeditar a 936 em cima do que foi revogada da 905, contrariando o preceito constitucional do parágrafo 10º do artigo 62 da Constituição Federal. Quer dizer, vão trazer para análise a mesma matéria que foi. Faltava um dia para ser revogada e eles retiraram. E agora reapresentam na forma da 936. Quer dizer, e amanhã, usando uma frase do Sotomayor, né, a Sorrelpa fez uma apresentação. Amanhã vai a votação. Eu há pouco consegui falar com o Pompeu e o Pompeu me disse que podia contar com ele e que ele ia falar com os da bancada do partido para que acompanhasse. Então o Afonso, a Renatinha está confirmando aqui que o Afonso também já foi falado. Enfim, temos que estar atentos, né? Porque a mitigação dos direitos sociais, eu não diria do direito dos trabalhadores, mas sim dos direitos sociais, causa toda essa era de incertezas, né? de aflições que a gente tem, porque o que a gente vê? O que a gente vê nessas situações aí, né? A Justiça do Trabalho ela foi construída em 1943 com a CLT, ela começou a ser construída situações, né? E a gente, o que a Renata pediu para repetir aqui? Depois eu vejo, Renata, fala com o Paulo. Ela disse que essas questões que estão sendo requentadas aí, né? Eu acho que sim, repete. Inclusive violando preceitos constitucionais, né? Claro, flagrantemente. Mas isso no país virou água, né, doutor Augusto? Isso aí virou água, todo mundo não tem Constituição. Eu até escrevi esse fim de semana, hoje prenderam aquela maluca lá da Sara, né? Que pra mim não é ativista, é terrorista, né? Mas ela aquele grupo ali é terrorista, né? Mas quanto tempo precisou para isso, né? O doutor Paulo Dias aí
Estamos tentando fechar a agenda aí para conversar com esse grande nome aí, um grande colega também. Um abraço, amigo. Que bom, já. E na realidade, então, Paulo, o que que a gente sofre, né? Porque a Justiça do Trabalho desde 43, mas todos os avanços que se fez foi na base da construção. Sim. É um direito social construído, eu não gosto de dizer direito do trabalho, eu gosto de dizer direito social, pela abrangência, pela característica que tem. Sim. E veio aquela canetada lá em 2017, né? Ela tinha sido alterada, mas alterada de uma forma que dialogada, de consenso, que foi na Constituição de 88. Né? Aí vem aquela canetada lá de 2017, que mutilou. Aí vem essas medidas provisórias todas que acabam, como diz o doutor Francisco Rossal, né? Não existe mais CLT, que CLT que a gente trabalha. CLT a gente trabalha. Porque ela está toda ela retalhada, cortada, CLT está no nome. Né? Então, eu tenho a sensação que a coisa virou bagunça, sabe? Virou bagunça Exatamente. Geral, assim. O Justiça do Trabalho virou parece um jeque. Cada juízo tem o seu código de processo. Eu estava falando sobre isso, acho que com o Galia. Tu não tem um mínimo de segurança jurídica para nada, nem em termos de direito material, nem em termos de direito processual. Né? Nem prazo se respeita mais. Constituição, então, virou, parece que tu passa por cima a hora que bem entende. Eu nunca tinha visto a gente retroagir tanto em tão pouco tempo, né? De 2016 para cá. É verdade. E nessa conversa que a gente está tendo, né, Paulo, uma coisa que me preocupa, e eu sou egresso lá da UFPE em 1985, julho de 85, ATB julho de 85. Né? A gente passou por muita coisa e eu ainda tenho um aspecto assim, um pouco conservador em algumas formalidades da justiça, enfim. E hoje eu tenho medo que a exceção de hoje, das audiências virtuais que querem fazer, inclusive instrução, eu tenho medo que essa exceção vire regra. Porque, infelizmente, muitos desembargadores, não é o caso do TRT4, vamos deixar bem claro, né? Muitos dos desembargadores eles querem distância dos advogados e da arguição presencial. Uhum. Não é o caso do TRT4, vamos deixar isso muito claro, de forma muito sublinhada até. Então eu tenho medo que essa exceção vá virar regra. É muito perigoso por vários motivos, mas o principal deles é a produção da prova, né? Exatamente. O doutor Jorge fez uma semana passada, doutor Jorge da Quinta, e o camarada foi ouvido, estava dentro do carro. Eu não tem, sabe? Ainda brincou que ele não estava, pelo menos não estava dirigindo. Mas tu não sabe se atrás do banco ali não tem, se no painel do carro não tem uma instrução para a pessoa, né? Tu não sabe, tu não controla o ambiente. Mas eu levantei esses fins de semana um questionamento, acho que até falei no nosso grupo lá, da comissão, sobre o ambiente, o judiciário criar. Isso, falei no grupo e acho que vamos fazer um projeto aí, se for de interesse da categoria. O judiciário criar um ambiente físico para nos receber e fazer as audiências. Né? Nem que seja uma coisa regional, enfim, eu estava pensando no interior, mas aqui na capital nós vamos ter que ter um prédio de audiências. E aí os engenheiros estão bem a fim de nos ajudar a fazer esse projeto para a gente ter segurança e tudo mais, né? Acho que é o caminho. Mas não tem como fazer instrução que não seja presencial. Não tem como. No primeiro momento que foi lançada essa questão aí, eu digo assim, estão pensando em proteger os serventuários e os juízes, e o advogado fica exposto, porque se há o risco da contaminação, tu vai ter o contato com a parte e com as tuas testemunhas. Uhum. E quem é que vai me garantir? Começa por uma questão principiológica, né? É uma questão de paridade que nós não podemos abrir mão. Porque a gente, as prerrogativas não são nossas. Aliás, está tendo agora, vai começar uma live da OAB sobre prerrogativas. As prerrogativas não são nossas, as prerrogativas são do cidadão que a gente representa. Então nós não podemos abrir mão da paridade de armas. Isso é o começo, né? Esse é o primeiro passo, né? Esse é o primeiro passo que a gente tem que enfrentar.
da questão da paridade de armas. Mas é que tem algumas questões de princípios que a legislação tem que suportar. Eu digo, justiça do trabalho, não, justiça social. Nós trabalhamos com direitos sociais. E ela surgiu justamente para fazer o equilíbrio entre capital e trabalho. Onde há uma parte... vinha cumprindo bem. Exatamente. E há uma parte hipossuficiente em relação aos seus direitos em relação a uma outra que esteja. Então, é uma relação assimétrica, né? A legislação ela vem para equilibrar essa questão. Um beijo para minha mãe que entrou aí na live. E aí, olha aí. Eu vi há pouco também uma colega minha de faculdade, da Terezinha Morte, lá de Pelotas, grande amiga, dos bons tempos da UFPEL. Então, é essa questão aí que eu acho que a gente tem que ter presente, porque de 2017 para cá, 11 de novembro de 2017, foi quando entrou a canetada, aquela que chamava de reforma, né? Aquela medida lá de 2017, ela retrocedeu ao período anterior ao da CLT, em 43. Ela voltou lá para o fim do século XIX e início do século XX. Nós voltamos a ter todas aquelas questões, e aqui na nossa região, o Aristides está nos acompanhando aí, sabe bem, tem aqui na nossa volta, tem condição de trabalho análogo à escravidão. Ainda Mas tem. Não só aí, eu já tive casos aqui em Porto Alegre. E então essas questões aí, então, independentemente, né, de questão ideológica, o direito do trabalho, o direito social, ele está muito mitigado. E mais do que nunca, essa balança desequilibrou. Mas era um tiro no um baita de um tiro no pé, né? O empresariado brasileiro eu não consigo compreender o raciocínio. Eu falo que como um ex-empresário que foi estudar direito do trabalho, indignado com algumas coisas, e aí aprendi muito e virei um advogado 90% reclamante. E eu era bom empregador, eu pagava além do que eu deveria, né? E aí esses reflexos, essas coisas que eu não entendia, mas enfim. O empresário brasileiro, primeiro, ele odeia o colaborador dele. Chama de colaborador ainda de uma forma, muitas vezes, hipócrita. Não estou falando que todos são assim. Fora quando não é pejorativo, né? E ele briga com o cara que ajuda ele a ganhar dinheiro. Embora seja um custo, embora os encargos sociais sejam realmente pesados, não é esse o problema dele. O problema, isso é uma visão, sei lá, muito colonialista ainda, de que o empregado é o pior custo. Não é. O pior sócio que ele tem é o governo, que suga, é uma ineficiência estatal, enfim. E não dá retorno. Não. E aí, o que foram fazer? Foram fazer uma reforma e começaram a tirar poder aquisitivo das pessoas. Sem lembrar que depende do poder aquisitivo das pessoas o comércio ficar aberto. Que é o primeiro grande tiro no pé. Mas outros vão se revelando. Por exemplo, quando a gente tem uma ação mais robusta, alguma coisa mais que tu precisa de maior trato na ação, eu costumo enviar para perito contábil desde a inicial, né? Isso foi uma coisa que a reforma implorou para fazer. Embora a jurisprudência já tenha superado, que a gente tenha que liquidar, acaba acontecendo. Quando tu manda para perito, volta 500, 700 mil. Entrou o Neivo, o que vai conversar com a gente na sexta, presidente do Sindicato dos Marceneiros, meu colega de pós, querido, um abraço, meu velho. Então, assim, vem uma ação de 500, 700 mil reais. O que se eu fizesse o nosso cálculo, aquele que a gente estava acostumado a fazer, uma mera ilustração, né? Com certeza seriam valores bem mais módicos, né? Esse é mais um tiro no pé que o empresariado deu. E se eu ganhar essas ações? É um negócio de médio porte, mas 1.200.000 reais de condenação, eu quebro o negócio. Eu quero. Claro. E como é que eu vou dizer? E como é que eu vou abrir mão disso? Não tenho como. Eu não tenho como abrir mão desse direito do meu cliente. É o valor que deu. Tá ali no cálculo, né? E aí, como é que tu vai orientar o cliente com um cálculo de 500 e aceitar um acordo de 50? Não tem como. Não tem como. E um outro problema, né? Porque
não posso contar para o meu cliente quanto é que deu a ação, né? Que a expectativa vai lá em cima, a gente sabe que se ganhar não vai receber esse valor. E aí, quando tu aterriza na realidade, ele não aceita. Não, aí tu quebra a expectativa e, claro, tu te torna o culpado de um insucesso. Aí o advogado foi comprado, isso e aquilo, e papapá, e aí... É um pipinão, né? Um pipinão. Aí mas foi o empresariado que pediu isso. Foi o empresariado que pediu isso. E é que o brasileiro faz as coisas sem pensar, né? Eu diria o seguinte, eles foram com muita sede ao pote. Eu acho que eles nem acreditaram que ia passar tudo. Eu acho que não acreditaram que ia ser assim. Eu participei junto com a Sheila Beló, com o Fabrício Fay, com o Caran. Eu também tive nessas rodadas aí. Acho que nós não tivemos juntos, mas eu tive nessas rodadas. Eu tive numa com o Lazier. Eu tive numa com o senador Lazier. Essa eu não fui. E aí se explicou sobre aquela medida provisória, aquela medida da liberdade, e se explicou, olha, e aí o Lazier, que quando advogou na Justiça do Trabalho, ele disse, papai, vocês viram uma coisa que ninguém tinha visto. Não, é só sentar e analisar, senador. Né? A gente, aquela história das empresas coligadas. Uhum. Bom, aí eu vou entrar com uma ação contra cada uma, porque na forma que está nessa tal medida da liberdade, aí vai... Como assim? Aí a Sheila Beló didaticamente explicou para ele. Mas credo, é o que está na lei. Se não me engano, quem levantou essa lebre aí... Quem levantou primeiramente essa lebre aí, se não me engano, foi a doutora Gralha, que teve com a gente também em algumas visitas de gabinete. Isso. Aí a Sheila Beló argumentou e explicou para ele de uma forma didática. Ele disse, mas como que você... Eu digo, e nós não estamos aqui falando como advogados, estamos falando como advogados, não como advogado de reclamante ou de reclamado. Nós estamos aqui constatando isso, é uma interpretação. O pai chamou a teoria do limão, né? A gente foi apresentar exatamente aquilo que afetava as empresas. E eles não estavam enxergando. Eles só queriam tirar. Né? Mas a verdade é a seguinte, nós temos que ter presente, né, que essa questão da justiça do trabalho ela é um diálogo, ela nada mais é do que um diálogo social, conforme propõe a própria Constituição Federal e a OIT. O que é a justiça do trabalho? É um diálogo social. A questão do litígio, ela se transforma na primeira audiência, tu pode acabar o litígio na primeira audiência, ainda que tu não saia de lá com uma conciliação formada, tu sai de lá com uma tendência, a parte sai mais esclarecida, porque pelo reclamado, muitas vezes assim, eu não quero acordo, eu dava tudo para esse cara. Aí tu começa a explicar, papapá. Quando chega na primeira audiência, já com a intervenção do juiz, do magistrado, explicando o que pode acontecer, ele já sai pensando, bom, mas que proposta será de acordo que ele aceita? Então, ali já vai um diálogo social, tu já começa a dialogar em cima das situações. Eu já vi situação de a reclamante e o reclamado saírem da audiência, se abraçarem e chorarem, os dois chorando porque tinham resolvido aquilo que estava incomodando demais os dois. É verdade. Um problema que a Justiça do Trabalho resolveu, um problema social, né? Eram pessoas que se gostavam e tinha essa mácula, enquanto não resolvesse, isso ainda tinha uma pedra no meio do relacionamento deles. Foi lindo de ver, foi bacana, a gente se sente bem mais útil do que só ganhando dinheiro, né? É verdade. Paulo, me permite fazer uma saudação aqui, porque o meu filho, nosso colega, está lá em Pelotas, entrou agora na live, o Eduardo Costa. Nosso colega faz um ano que recebeu a carteira, mas está aí. Está lá em Pelotas. Que bacana, que legal. Bem-vindo, amigo. Nosso colega aí. Eu estou tentando trazer ele para o trabalho, mas ele... para o direito social. Qual é a área dele? Não, ele está recém-formado, carteira ainda está, mas ele gosta do direito do trabalho também. Vamos ver se a gente vai ter direito do trabalho no futuro, nesse formato que a gente tem hoje, né? Como ainda com uma justiça protetiva. Com certeza vai mudar, né? Com certeza vai mudar. Mas essa construção histórica que a gente vem fazer, ela vai seguir, ainda que não como o nome de Justiça do Trabalho, ou Justiça Social, seja lá o que vier,
nós vamos ter que seguir construindo. Assim como foram construídas as questões do adicional noturno, as questões... Eu participando no coletivo jurídico do Simpro, sob a coordenação da Luciane Tosco, na época, né, junto com a Jaque Signorini, lá de Pelotas, com o Calixto. Luciane Tosco, exato. Ela coordenava o jurídico lá do Sabe muito Simpro. Ela. E é uma querida, né? Trabalhei muito com a Lu. Nós tínhamos um coletivo jurídico e formamos um grupo de trabalho e construímos o quê? A questão da hora invisível, que era a hora atividade. A gente construiu, fizemos um artigo, foi publicado, avançamos, tivemos debates. E a hora atividade, depois ela foi assimilada. Né? Ela foi assimilada nas convenções. Então a gente trabalhou nesse aspecto, sempre numa construção. Bom, tem uma necessidade, vamos construir. E a Justiça do Trabalho, ela sempre foi permeável esse tipo de construção, porque ela está... O amigo enxerga que nem eu, assim, que o Galia enxerga diferente. Ele acha que a Justiça do Trabalho, há cerca de 10 anos, ela era extremamente protetiva para o empregado. Eu conheci como réu nessa época e achava mesmo. Hoje eu sou muito amigo do filho do advogado que atuava contra meu ramo, né? E aí, a tua empresa. Foi o cara que me ensinou o direito do trabalho, por ser um excelente advogado. A minha empresa não foi um grande problema, assim, em termos de quantidade de ações, porque realmente a gente teve muito pouco, assim. Mas era um ramo de terceirização, então era para eu ter sido bem mais processado. Não é disso que eu vim falar. Eu me esqueci do que eu ia falar. Grande Gabriel Moreira está entrando aí. Lopes Moreira, grande Gabriel, companheiro de conselho. Amigo. Bem-vindo, Gabriel. Esse é colorado da gema, viu? As pessoas não são perfeitas, né? Todo mundo tem defeito. Mas nós colorados ainda... Por isso que eu digo, eu tenho esperança, eu sou colorado. Eu tenho esperança. A maior parte dos meus amigos são colorados. A maior parte. Me lembrei que eu estava falando. E o Galia achava que aquilo ali estava muito desequilibrado. Eu já vivi um momento como advogado onde havia bastante equilíbrio, onde a CLT vinha sendo muito bem atualizada através da jurisprudência, estava tudo muito equilibrado, né? Algumas coisas que vão mudando sempre, alguns tipos de pedido, enfim, que vai e volta, que é normal. Um abraço aqui para minha querida comadre Vanessa Ceruti, mulher de marketing, sabe muito, uma querida, um doce, saudade, minha querida amigona. E eu nunca vi o direito, então, como operador de direito, eu nunca vi esse desequilíbrio tão grande assim entre o capital e o trabalho na Justiça do Trabalho. Tu tem os juízes que são bem, como eu vou dizer assim, tem uma tendência bem grande de decisão para um lado ou para o outro, isso é normal, né? Mas não o ramo como um ramo extremamente protetivo e desequilibrado. Aliás, bem menos do que deveria ser. Ele veio para equilibrar, para buscar uma aproximação, não é nem o equilíbrio, uma aproximação. Outro registro que eu quero fazer, tu não conhece, entrou agora aí, Lívia Costa, minha filha. Prazer, Lívia. Parabéns pelo mora e trabalha lá em Pelotas, né? Lá em Pelotas, ela se formou em turismo, trabalha lá em Pelotas. Tá aí. Bacana, Lourenço Borges Pietro, filho do doutor Aristides, nosso colega também novato aí, constitucionalista, doutor Lourenço. Mas já está na OAB, não? Tá inscrito, tanto ele quanto meu filho já estão. Digo como colaborador da casa. Ainda não. Não, eles ainda não estão integrando. Na comissão da Jovem Advocacia aí. O Lourenço é constitucionalista, gosta muito do ramo penal, tá indo. Olha só quem tá aí, a Cris Carrion. Grande Cris, essa é minha ídola. Minha ídola. Nossa. Nossa, querida, grande Cris, referência para todos federal, nós. Grande referência. Grande heroína do direito do trabalho brasileiro e nosso.
Cris, nós estamos dizendo aqui que não pode ser direito de trabalho, e sim direito social, pela abrangência e por tudo que significa na busca. Olha, que dupla querida, tu que era querida para todos nós. Direito social, porque na busca da garantia. Porque uma coisa a gente tem que desmistificar, não é, Paulo? A questão do mercado. O mercado soluciona, o mercado não soluciona nada. No primeiro sinal da pandemia, o mercado correu para baixo da saia do Estado. O governo liberou quase 1 trilhão aí para os bancos. Quer dizer, sim, quem mais? Foi rápido, né? Esse dinheiro foi bem rapidinho até. Então foi rapidinho. Ninguém pediu, foi rápido. Já o auxílio social tem gente que não conseguiu receber ainda. E era R$200 a proposta do governo. 200. A Câmara aumentou para 500 e aí, para não ficar na mão da Câmara, ele aumentou para 600, mas nem todos receberam. Então, a Cris está concordando conosco que é direito social, sim. É bem por aí, Cris. Vamos lutar por isso aí. Eu acho que a gente devia, inclusive, alargar algumas coisas aí. Eu acho que a Justiça do Trabalho deveria tratar também do trabalho público, né? Correto. E também das questões previdenciárias. Também. Que elas são decorrentes da questão do trabalho, principalmente. Não só a questão... Hoje, tu não pode discutir o limbo previdenciário lá, tu tem que levar para a Justiça Federal, trazer tudo para a Justiça do Trabalho. Questão previdenciária, eu defendo isso, nós temos que alargar as competências da Justiça do Trabalho. Aquela famosa emenda constitucional 45 lá atrás, diz que as relações de trabalho têm que ser... Inclusive baseado nisso, né? Inclusive a cobrança de honorários, porque é decorrente do nosso trabalho... autônomo ou liberal, é decorrente do nosso trabalho, ela deveria ser competência da Justiça Social. Eu acho que algumas prestações de serviço que são pessoais, por exemplo, o camarada que faz o empreiteiro pequeno, né, que não é uma empresa grande, enfim, o cara está cobrando ali o dinheirinho de comer, né? Trabalho de dia para comer de noite, eu acho que esse tipo de coisa também deveríamos tratar. É trabalho, né? Sim, eu acho que está na hora da justiça do trabalho, da justiça se transformar em justiça social, e eu acho que esse nome, pela abrangência e pelo significado que passa a ter, porque a pandemia, e o nosso tema é trabalho na pandemia, ela descortinou também uma série de trabalhadores invisíveis. A Cris está dizendo que o Túlio Gadelha de Pernambuco tem um projeto de lei sobre essa questão do limbo aí, remetendo à Justiça do Trabalho. Nós temos que fazer isso. E só complementando o comentário dela de antes, é que realmente o mercado só é independente quando está lucrando. Quando perde, corre para a barra da saia da mamãe, né? Exatamente. Vai lá na Casa Grande, né? Vai na Casa Grande, que é o Estado. Então, a gente vê essa questão aí, por exemplo, o Ministério do Trabalho foi extinto. Esse governo extinguiu o Ministério do Trabalho. Os sindicatos... E como foi fácil, né? Foi fácil. É na caneta. Não, e aí assim, não precisou. Nós estamos passivos, nós estamos aceitando tudo. Parece que nada nos afeta. A gente vai pro Facebook, reclama no Facebook. Não precisou nem do sargento, nem do jipe. Do cabo e nem do jipe. Nem do jipe. Né? Então, essa precariedade social que a gente está sendo submetido, né? Então, hoje, o sindicato está fora, o trabalhador hoje não tem a proteção social. O trabalhador hoje não tem. Aqui, as convenções coletivas... O juiz civil ele tem muita dificuldade de enxergar as questões trabalhistas do servidor público. Mas é que o problema é mais profundo ainda, porque ali tu vai colocar o Estado sobre a pessoa. Então, os princípios que se observa dali são os princípios gerais de direito administrativo que não levam em consideração a pessoa que está lá trabalhando. Exatamente. Não tem a mínima visão sobre isso. Exatamente. Eles não têm... A visão do juiz da justiça comum em relação a isso é como tu discutir uma alocação. É ter o direito ou não ter. Eles não vão além na questão da necessidade do trabalhador, do ser humano. Eu costumo dizer, o capital sem o trabalho não existe. Não adianta tu ter um capital. Mas essa pandemia serviu para mostrar muito bem isso, né? O quanto faz falta o trabalho humano, faz falta, né? Muita falta.
Eu assisti um vídeo do TRT4 em que eles ficaram, os juízes e alguns desembargadores ficaram invisíveis por um período. Isso chama-se alteridade, né? Você colocar no lugar do outro, ficar alteralidade. E isso o juiz do trabalho tá tendo isso. Ele tem essa percepção, né, que o juiz da justiça comum muitas vezes não tem. Então, essa questão da alteridade. E aquele vídeo ali retrata de uma forma magnífica o que a gente passa, né? O desembargador que é cortejado no corredor do foro, no shopping, onde for, quando ele botou a roupa de porteiro do prédio, ele não foi reconhecido. A desembargadora, quando ficou junto com a faxineira, ela passou desapercebida. Né? Então, é necessária essa questão da alteralidade. Eu acho que isso é muito importante. E somente uma justiça social para poder avaliar essa questão. Né? Sim. É isso que me preocupa. Né? Então, tu vê, hoje, nós antes de 2017 tínhamos 46% a 48% de trabalhadores formalizados. Hoje, nós temos, depois de 17, 41% de trabalhadores informais jogados na precariedade social. Piorou. Essa lista aí, dessas filas na caixa, nas agências das caixas, prova que eram invisíveis ao mercado, eram invisíveis ao governo, que é mais importante, invisíveis ao governo. Aí vem essa questão da uberização. Como é que isso vai ser tratado daqui para frente? Como é que vai ser tratado essa questão da uberização? Essa conversa vai longe. Essa da uberização vai longe. A Cris estava falando da fiscalização do Ministério do Trabalho e nós falamos de sindicato. Cris, já fica o convite. Sexta-feira eu vou conversar com o Neivo, que está nos assistindo aí, que é presidente de um sindicato. E na sexta-feira eu vinha conversando com o Galia e o Galia me fez uma pergunta ao final que não deu tempo de nós conversarmos. Mas ele falou que o sindicato tem que fiscalizar essas questões dos acordos individuais das MPs, né? Mas que sindicato? Né? E eu lá, no início, eu tive problema com isso. O sindicato que representava uma facção que é minha cliente, facção de costura, só para deixar bem claro, né? Que eu não sou criminalista. E esse sindicato não existe. Não se consegue contato de jeito nenhum. Daí nós fomos para a federação para tentar, mas a federação nos exigiu que a gente comprovasse que não conseguiu conversar com o sindicato. Então eu teria que mandar uma carta R para o sindicato, esperar ela retornar, para daí a federação poder atuar. O Ministério do Trabalho não tem. Então ficou... É mais um dos tiros no pé que o nosso empresariado consegue dar. Né? Precisa do sindicato agora e não tem. A questão das normas que a Cris falou do Ministério da Fiscalização e o aperfeiçoamento das normas, olha o quanto isso era útil para o empresariado. Porque as NRs são balizadores e se tu segui-las não vai ter problema de pagar um jovem que faleceu trabalhando, que vai quebrar a tua empresa, que tu vai pagar o resto da vida. Né? Mas se tu tiver a fiscalização do trabalho, que digo, olha, isso aqui vai dar problema, nem que seja através de multa, porque é a melhor maneira de aprender, tu não vai ter esse problema, provavelmente. Né? Sim, tu corrige. É fácil. Né? Então, outra coisa que o empresário... Era um parceiro, né? De certa forma, acabava sendo um parceiro da empresa, da saúde financeira. O empresário muitas vezes não vê a necessidade, por exemplo, de ter um advogado ou uma assessoria jurídica preventiva. Sim. Preventiva. Chega na hora da rescisão, tu fiscaliza se a rescisão está certa. Na hora de pagar a hora extra, tu fiscaliza se houve o advogado, se está pagando certo, se é 50%, se o adicional noturno está correto, enfim, aquelas histórias preventivas. Tu paga um advogado, isso tem um custo, mas é um custo barato no final. Aí a empresa vai ter uma ou duas ações. Nem é um custo tão alto assim, depende de como tu faz. Passa a ser um investimento. Depende de como faz. Mas não tem essa visão. Não, e aí depois... Não, e pior é os que... Eu tive cliente já que me pagava mensalmente para não me ouvir. Porque dava 2, 3, vinha o pepino enorme. Eu disse, cara, por que tu não me ligou? Pô, não ia deixar de fazer isso aqui, cara.
agora tu vai ter que me pagar para eu fazer a defesa. É bem mais caro. E aí eu acabei parando de cobrar a mensalidade desse cara, porque ele simplesmente não usava. Não usava. Puxa vida, é. Eu me sentia usurpando do cara, sabe? Eu acho que tem que fazer. Se o empresário tiver essa mentalidade de ter uma advocacia preventiva, olha, é muito mais fácil. Tu tem ali uma assessoria e vai diminuir o teu risco de tu expor o teu trabalhador, o teu colaborador, que eu sou avesso a essa frase, né? A gente que faz uma advocacia de balcão, não é, Paulo? A gente sabe o que é isso, né? Depois chego desesperado no escritório dizendo, cara, aqui eu não pago nada, porque não sei o que, eu pagava tudo. Não, tu pagava errado, e quem paga errado paga 2 vezes. Foi o meu caso. Foi o meu caso como empresário. Eu pagava bem, pagava mais do que eu devia, eu pagava errado. E aí paga 2 vezes. Tem muitas formas de errar, né? Paguei bem mais que 2 vezes. Para cumprimentar aqui também meu amigo Ricardo Vogt, presidente da Comissão de Direito Imobiliário aqui da... Imobiliário. Grande abraço. Grande, é um gigante. Mas, Paulo, a gente passa por isso aí. Então, essa questão que eu digo da prevenção é muito mais importante do que tu chegar lá na hora, ter o desgaste na hora. Aí eles preferem ouvir, e eu não tenho nada contra contador, mas muitas vezes o contador atravessa na história. O contador está preocupado em mostrar um lucro lá que é irreal, que não é verdade. E aqui, o meu adversário muitas vezes não é o colega que está defendendo lá, é o contador da empresa que não quer admitir que pagou mal. Aí eu chego e digo pro empresário assim, ó, tchê, o contador cuida do teu balanço, das tuas obrigações fiscais. Agora, a parte de RH, confia com um advogado, senão tudo vai te dar mal, porque ele vai se preocupar. Não, mas eu não vou pagar essa hora de 100, mas o que vai te resolver tu não pagar uma hora de 100% agora, se depois lá na frente tu vai pagar quando tiver rescisão, né? Então são questões assim, porque a maioria dos contadores aqui na região, e eu não posso falar fora daqui, porque eu atuo aqui na nossa região, eles são agendas tributárias. Eles te dizem, olha, amanhã vence o Fundo de Garantia, amanhã o INSS, não sei o quê, o IPI tem que recolher amanhã, o ICM, mas eles não fazem uma análise do teu balanço para chegar e te dizer onde é que tu está gastando mal. Aonde ele não trabalha como um consultor, né? Exatamente. Ele trabalha como uma agenda tributária. É um guarda-livros. Uma agenda tributária. E isso precisa evoluir. Às vezes eu digo para algum cliente assim, tu tem que exigir do teu contador que ele te diga onde é que está o teu ralo, onde é que está saindo alguma coisa aqui. Mas eu acho que a maioria não tem esse preparo, entende? A gente, entrou o Caranzito aí, o Blue Eyes, Rafael Caran. Uma live bem boa sobre profissionais da saúde, bem legal. Eu acompanhei aquela do Caran. E depois teve a foi um do que Thiago. Teve conosco lá com o Lazier. O Caran foi um dos que teve conosco lá no Lazier. Aquele dia eu estava em Porto Alegre. Aquele dia eu estava em Porto Alegre e acompanhei. Mas são questões foi justamente assim, o dia que eu não pude ir. Eu achei uma pena de não ter te encontrado lá. Era o dia que estava chovendo, inclusive. Então, na realidade, é isso. Então, a gente tem que saber, assim, buscar um Brasil mais igual. Acho que nós temos que buscar um Brasil mais igual. O desequilíbrio é ruim até para quem está no topo da pirâmide. Porque quem está na base, ele vai consumir quem é do topo. Se ele está na base e ele não tem, e ele está cada vez mais carente, ele não vai consumir, e aí o da ponta não vai. A roda vai girar faltando um dente. E aí, no fim, vai dar um fim lá na engrenagem que vai quebrar a situação. Então, nós precisamos buscar um Brasil mais igual. Precisamos buscar isso, e eu acho que a justiça social, a justiça do trabalho, ela busca um equilíbrio, ela não vai solucionar, mas o que nós teríamos, quando teremos? Vai aproximar, né? Vai pelo menos aproximar. Essa todos é a nós, ideia, Paulo, né? Não tem uma solução ideal, mas quanto a gente mais puder se aproximar do ideal, melhor, né? E para isso é o grande intuito do direito. E eu acho que essas lições aí, se a gente tiver um pouco de maturidade enquanto mercado, né? Vai ser tirado esse tipo de lição agora, com essa reforma desastrosa, deforma, né?
se mostrou claramente que a gente vive uma relação de codependência. Então nós precisamos que o outro esteja bem para que a gente possa estar bem, né? E eu acho, inclusive, que essa questão toda da Covid também mostrou muitas coisas nesse sentido, assim, né? Da nossa codependência enquanto seres sociais, né? E é impossível fugir disso. Impossível fugir disso. E nós temos que ver esses que estão na informalidade e que vai aumentar muito essa informalidade. Esse pessoal que está fora dos radares. Fora dos radares. Esses aí a gente tem que ver. Porque isso aí vai terminar impactando. Essa questão do George Floyd lá nos Estados Unidos trouxe à baila, inclusive aqui para o Brasil, a questão do racismo, que para nós era uma questão, digamos assim, embaixo do tapete. Uhum. Né? As diferenças do trabalho de pagamento para o negro, para o branco, enfim, isso existe e a gente não enfrentava isso. Isso agora tá no debate do dia a dia, é um debate mundial que está surgindo, né? E isso está aflorando aqui também. Isso vai vir na questão. A questão da mulher também tem um salário discriminado, enfim, essas questões todas, elas estão surgindo. O que vai ser depois da pandemia, a gente não sabe. Todo mundo está falando no novo normal, mas o que será esse novo normal? Sim. O que será esse novo normal, né? Olha, eu fico indignado, assim, pensando, mas vem cá, o que é o novo normal? Uhum. Eu até fiz uma live esse tempo sobre as tendências desse novo normal, né? As tendências do mercado, do direito. Mas eu acho que tudo é ainda um exercício de adivinhação. E a gente está conseguindo perceber que o ser humano, se tem alguém que consegue se superar, tanto para o bem quanto para o mal, é o ser humano, né? Então nós vamos nos superar daqui para frente. À vontade. O bom seria se a gente pudesse passar a régua, né? Tá, beleza. Vamos começar um novo normal, então vamos fazer uma sociedade ideal daqui para frente. Mas a gente já vinha mal e vamos estar piores, né? Com certeza. Se a gente não consegue nem concordar em seguir a ciência enquanto sociedade, a gente está brigando se um remédio que o mundo inteiro já definiu que não serve para coisa, a gente está torcendo pelo remédio. A gente consegue fazer as coisas, a ideologia entrar em tudo, até na ciência. Sim. Tanto que se discute se é ideologia agora na prevenção do Covid, aí já estão discutindo ideologia. Há prefeitos que não querem acatar a forma. Tem prefeitos que dizem que o estudo não está comprovado. Pô, mas é a Universidade Federal de Pelotas. Não por ser de Pelotas, podia ser a Universidade Federal de Cacimbinhas, que determinasse isso. Aliás, o governo que está também quer terminar com o ensino público com as universidades federais, dizendo que é balbúrdia, que é lugar de maconheiro. Não, está provado aí que o ensino público... Agora cai esse Boca Murcha, acho que o Boca Murcha cai e esse papo enfraquece, né? A justiça já está começando a encher o saco também dessas coisas todas que estão acontecendo, né? Eu tenho medo, Paulo, te confesso, que vá um outro general lá de pijama para a educação. Já botaram na saúde. Eu não sei se é esperança, ou se eu estou ouvindo as fontes erradas, mas há uma sinalização de que os militares também já encheram o saco desse governo. Mas acontece que o que está de pijama em casa está sempre de prontidão, né? Esse aqui é o problema. Né? Eu respeito todas as posições, mas eu acho o seguinte, nós estamos com um barco literalmente à deriva nesse aspecto. Estamos à deriva. Mas isso era evidente que ia acontecer. Só ninguém imaginava que ia ser tão terrível. E é muita mediocridade, sinceramente, há muita mediocridade. Né? Tem cada absurdo, né, que a gente é obrigado a ouvir e tentar entender, né? Cada absurdo, assim, que... Se tu questiona, já te rotula. Aí imediatamente recebe um rótulo. Bastou questionar. Né? Bastou questionar. Mas olha, são tempos difíceis. Petista, né? A Cris está nos ouvindo aí, sabe quanto eu sou crítico do PT há muito tempo. Né? E isso é uma coisa que eu admiro demais na Cris, assim, ela respeita demais aí a questão do credo dos outros, né?
Mas eu virei PT desde o Temer. Na cabeça dos outros, né? Eu continuo tendo críticas ao PT, como eu tenho a outros partidos, enfim, até por não ser vinculado, mas eu virei PT e pronto. Agora eu já nem rebato mais, tá bom? Beleza, sou PT então, tá, jóia. Vamos adiante. É que não adianta explicar, meu amigo, não adianta. Não adianta. Se tentar explicar é pior. Se tentar explicar é pior. Então deixa assim. Né? Mas eu acho que aí, já que tu tocasse na questão política, eu acho que está na hora. Temos só mais 10 minutos, meu irmão. Passou rápido aí. Papo bom é assim, não, papo bom é assim. Que bom, pai. Eu acho que está na hora da gente pensar numa união e sem essa questão de hegemonia, de pensamento hegemônico. Nós temos que procurar aquilo que nos une, ou seja, melhorar o Brasil. Pronto. O que nos separa, vamos discutir depois, vamos primeiro chegar lá. Tentar melhorar o Brasil, tentar consertar alguma coisa, porque o estrago vai ser muito grande. Já é. Consertar isso. Se me desse essa missão hoje, eu não saberia nem por onde começar. Pois é, começar a ver a questão da educação, porque eu acho que sem educação nós não vamos chegar a lugar nenhum. E eu pertenço a um partido, sou vinculado a um partido, que tem como bandeira principal a educação. Eu acho que a gente tem que pensar nessa questão. A educação é que vai... Tu és do PDT? Sou filiado ao PDT. Sou filiado ao PDT. E eu acho que a questão... Tá dizendo, não é esquerda ou direita, é que o governo é despreparado mesmo, é incompetente, é preguiça, é isso aí. Eu costumo dizer, eu não votei nessa pessoa que está na presidência, não foi por esquerda ou direita, porque eu não via nele as mínimas condições, eu via nele e vejo ainda cada vez mais um indigente mental e intelectual. Bom, ele fez eu votar no PT pela primeira vez na minha vida. Eu tive que votar no PT, porque se eu não votasse no PT, eu pensava, né, com o Haddad. A questão da corrupção, ela é bem mais controlável se tu tiver com alguém que respeite a democracia. Né? Correto. E ainda que tivesse ou não tivesse corrupção, entende? Mas havia esse medo, esse risco. Tudo bem, ainda era um problema menor. Ainda era bem menor o problema. A gente já sabia que ali não dava, não tinha outra opção. Ainda assim, naquele momento se respeitava quem votou contra o PT pelo histórico recente, tudo bem, ainda se respeitava mas quem era democrata e tinha a obrigação de sê-lo, como é o caso dos advogados, não tinha essa opção, na minha cabeça. Mas a gente está vendo hoje, inclusive, volta e meia, dá algum pega para capar dentro da nossa casa, os advogados, porque a questão ideológica está presente nisso aí. Muito, né? Infelizmente, e isso está atrapalhando muito o diálogo. Né? Não poderia ter acontecido isso. Entrou o Pedro Afonsinho aí. Eu estou dizendo. Grande presidente. Querido, gente boa. Escapa dos meus convívios, mas também se ele fizer live comigo, vai ter que fazer com todo mundo, né? Grande presidente, Pedro Afonsinho, fazendo um belo trabalho na Caixa. Muito belo trabalho lá com a Caixa, lá junto com a diretoria dele, muito. Bom, tem um colorado, né? Gustavo Jurgen lá na tesouraria, mais um colorado, Pedro também colorado. Mas ele tem as qualidades, eles têm qualidades também. Eu vou te contar, nunca vi tanto colorado reunido, tio, que é essa OAB. Não, mas tem alguns gremistas lá, tem o Gatibone lá, que eu sou assediado quando eu tô junto com o Breyer e com o Sontag, eu sou assediado moralmente com essa questão do futebol aí. Tem o Ruschel. Temos alguns heróis da resistência. Mas a verdade é essa, Paulo. Eu acho que nós vamos sair desse período. Todo mundo tem esperança. O Pedro acha que vai para o Japão esse ano ainda. E nós vamos sair desse período que eu digo de pandemia. Nós vamos sair desse período com uma agenda, procurar definir uma agenda para aonde a gente vai começar a fazer alguma coisa. Nós não vamos sair com nada pronto. É verdade, Cris, um belo trabalho. Quando acabar esse pesadelo, aí a gente vai ter que criar uma agenda. Porque a gente vai ter que reconstruir muita coisa.
né? A gente está vendo muita coisa que está já destruída, totalmente destruída. E eu acho que principalmente a nossa autoestima enquanto sociedade. Exatamente. Vamos ter que partir do princípio para reconstruir tudo, começar. Quem sabe, eu sou um eterno otimista, quem sabe a gente vai realmente crescer, né? Como sociedade, amadurecer. Talvez isso aí seja a bomba, aquela que destruiu na Segunda Guerra Mundial, destruiu aquelas sociedades que reconstruíram a democracia e não abrem mão disso. Quem sabe a nossa bomba não está sendo isso que está acontecendo aí, né? Essa bagunça, eu queria mandar um abraço. Queria mandar um abraço para uma grande amiga minha, colega de faculdade. Hoje trabalha no Direito Ambiental lá em Pelotas, a Mônica Anselmi Duarte da Silva. Uma grande amiga, um abraço para ela. Lá, Anselmi Advocacia lá em Pelotas, trabalha com Direito Ambiental, professora na Faculdade de Anhanguera. Então, olha, minha amiga é um ramo bonito de trabalhar. Minha amiga Tirzá Betega, Zazá, minha colega de faculdade. Então, muito feliz de vê-las por aqui. Né, a Cris informa que a doutora Cléia é gremista. A doutora Cléia é gremista, exatamente. Ela tem um jeito de campeã, assim, né? Tu vê de longe, assim, a pessoa... Queria... Temos 4 minutos só. 4 minutos. Bom, eu acho o seguinte, nós vamos ter que... Como a Justiça do Trabalho é construída, nós vamos ter que construir uma agenda nova. Uma agenda, traçar eixos de luta. Temos que... alguns pilares... Vai estar na nossa mão. Vai estar na nossa mão isso aí. Essa tarefa. Alguns pilares já estão definidos e a partir desses pilares nós vamos tentar construir alguma coisa. Porque nós temos que tirar aquilo que eu falaste no início dessa nossa conversa, né? Nós temos que fazer essa limonada aí. O limão está aí, vamos ter que fazer uma limonada. Vamos ter que fazer uma limonada. Não tem jeito. Mas tomara que seja isso que eu falei agora há pouco, que nós estejamos vivendo esse momento como uma hecatombe, né? E que a partir daí a gente cresça como sociedade, a gente entenda a nossa dor e a gente entenda que a gente é responsável pela cura, né? Com certeza. E a cura ela só vai vir com a busca. Ela não vai vir. Nós vamos ter que buscar ou construir uma busca. Eu acho que isso é importante, né? Eu acho que essa é a questão que a gente deve buscar, não é, Paulo? E tem muito o que fazer e a gente ainda tem algo para dar. Eu já estou numa quadra mais... Né? Mas é quem mais pode dar, quem é jovem há mais tempo, né? Tem mais experiência. Fez parte de todas essas lutas aí, construiu tanto na vida, né? Como eu estava comentando lá do exemplo da Lu Tos, né? Que vocês construíram aquele conceito, e eu acho que é isso aí que é o bonito, a gente tem essa capacidade de construir, a gente consegue. A gente consegue, só não vamos perder a esperança. Não, de forma nenhuma. Esperança do verbo esperançar, né? E não esperar, né? Deixa eu já fazer um convite, Cris Carrion 2019, vamos fazer uma live, minha querida. Vou ter que estar certeza, né? Vamos ter que ouvir a Cris, que a Cris tem muita história para contar para nós aí. São as lives que eu falo menos, né? Essa de gente grande aí que nem vocês. Eu não... que é nada, tu é um gigante. E eu quero te dizer o seguinte, agradecer a oportunidade de conversar. Não foi nada catedrático, mas foi assim uma troca de ideias nesse período em que a gente está isolado em casa. A ideia é essa mesmo, é bater papo, né? A gente precisa desse bate-papo para trazer. E aqui uma visão de um advogado do interior. Eu vejo vocês no grupo da SEAT ali, né? Vara tal, eu só tenho uma vara. Só tenho uma vara aqui. Esse é um pepino às vezes, né? Às vezes. Aí o juiz define desse jeito, o atendimento lá é cortês, aqui não é. Eu só tenho uma, mas graças a Deus funciona bem. Tanto aqui quanto em Rosário, que é uma cidade. Eu tenho uma boa experiência com várias do interior, eu gosto muito de trabalhar no interior. Se eu pudesse, até eu trocava de lugar contigo. Vem pra capital que eu vou me embora aí pra fronteira. Não, vamos ficar por aqui. A Cris, que vamos conversar, viu? E a Regina Guimarães. Ganhei já. 30 segundos, estamos encerrando. Obrigado, muito obrigado pela tua conversa comigo aqui.
vamos aumentar esse ciclo de conversas aí, né? Com certeza. E conversamos outro dia de novo. Faz uma aí, me convida. Tá? Eu vou ter que me assessorar para montar, porque hoje já foi uma luta, mas vamos ver, vamos fazer, vamos Tá lá. vendo